Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus estamos mais uma vez na casa de Deus, na casa do nosso Pai, para exaltar o seu santo nome, para dizer-lhe quanto Ele é maravilhoso, né? Quanto Ele é adorado. Por esta razão estamos aqui mais uma vez. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, hoje, na primeira carta de João, lá próximo de Apocalipse, lá no fim. 1 João, capítulo de número 2. É a primeira carta de João, não é o Evangelho, mas carta. 1 João, capítulo 2, vamos ler somente 3 versículos, versículos 15, 16 e 17. É um texto muito conhecido. Vamos ler? Vamos lá, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor Deus, Pai, graças nós te damos mais uma vez, pela sua bondade, pelo seu grande amor para conosco. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque mesmo nós não sendo nada, a sua misericórdia nos alcançou. A sua compaixão, ó Deus, infinita, se estendeu sobre nossas vidas. E por essa razão nós te damos graças, porque podemos estar na casa do Senhor, te louvando e te bendizendo. E por sua bondade nós estamos aqui. Nós queremos pedir mais uma vez a sua presença junto conosco, que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração, mediante a tua santa e bendita palavra, que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos, mais santos, mais animados para te servir, para te amar. Assim nós te pedimos, ó Deus, assim nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. A igreja que ama o mundo não recebe o amor do Pai. Nós entramos nesta carta de João. Os teólogos dizem que João, ele é o apóstolo do amor. E essa carta que João escreveu, se os irmãos repararem bem, ele vai falar muito sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, como nos alcançou. João se preocupa. João era aquele que ficava recostado no peito de Jesus enquanto ele estava ensinando os outros apóstolos. Por isso, João é reportado como o apóstolo do amor. Aqui, João começa falando no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele começa dando uma ordem ou um mandamento para que os crentes de Jesus não venham flertar com o mundo. Ele aqui, ele dá um mandamento, é uma ordem, sabe? Ele fala, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. É um imperativo, não tem escolha. Ele está dizendo simplesmente, olha, não ameis o mundo, não é se você pensar, se você acha, não, é uma ordem que eu estou dando. E ele escreve sobre a autoridade do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que ele entra neste versículo é dando uma ordem. Ele manda, ele está dando um mandamento, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Logo após este mandamento que João entra explicando e escrevendo para nós, João então ele vai argumentar, irmãos, por que nós não devemos amar o mundo. Ele
ele entra exortando para nós não amar o mundo, mas agora ele vai entrar com um argumento explicando por que nós não devemos amar o mundo. E o primeiro argumento de João, ele apresenta no próprio versículo 15, na parte B, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 15, na parte B, ele já dá o primeiro argumento dele, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o primeiro argumento de João. Você não pode amar o mundo, e o motivo que você não pode amar, o motivo é que você não pode amar a Deus e o mundo ao mesmo tempo. É impossível de alguém dizer, eu amo o mundo e amo a Deus. Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, versículo de número 24, você não pode servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro, traduzindo. Jesus disse, ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Quem ama o mundo, irmãos, está na ala daqueles que Deus odeia. Não estamos falando aqui de pessoas que estão lá fora no mundo, que amam o mundo, mas quem diz servir a Deus, quem diz estar servindo ao Senhor e ama o mundo, ele está fora, ele está dentro da ala daqueles que Deus odeia, porque ele diz, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não tem como, não tem jeito. E este é o primeiro, então, argumento aplicado, ou seja, não amar o mundo e nem o que nele há. Ele já dá o primeiro argumento e ele faz uma aplicação. Se você ama o mundo, ele passará e o mundo te levará junto. Ele faz isso no versículo 16, porque tudo que há no mundo, ele explica. Olha só, se você ama o mundo passará, e ele vai te levar junto. Então ele explica no versículo de número 16, o porquê do primeiro argumento, porque quem ama o mundo vai passar, e se a pessoa está amando o mundo vai levar ele juntamente, ele vai passar também nessa avalanche do mundo. Ele explica por quê, pois tudo que há no mundo, no versículo 16, por que nós não devemos amar o mundo? Porque, pois tudo que há no mundo, a verdade é que, não é qualquer coisa, mas tudo o que há no mundo. A razão é que essas obras da carne, irmãos, dos olhos pecaminoso e a soberba, ela não vem do Pai, ela é do mundo. Ele explica, isso não vem do Pai, isso é do mundo. Isso só expulsa o amor de Deus que está na nossa vida. Ele explica no versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Isso não pertence a Deus, isso não pertence aos santos de Deus, aos servos de Deus, tudo isso pertence ao mundo, e o mundo é que expulsa do nosso coração o amor de Deus. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Por exemplo, às vezes a pessoa diz, o cristão, ama a Deus, mas ama também o que não é dele. Eu amo a Deus, mas está amando coisas que não pertencem a Deus. Que amor é este? Isso é muito suspeito. Então nós não podemos ter dois pensamentos. João, então, ele não encerra a conversa, irmãos. Ele não encerra a conversa. Ele acrescenta agora mais dois argumentos. Ele fala o primeiro argumento, agora vai acrescentar mais dois. O segundo argumento está no versículo 17, da parte A. O mundo passará com as suas luxúrias. Ele diz, e o mundo passa e as suas concupiscências. Ou seja, as concupiscências é a luxúria do mundo. Por que amar o mundo se tudo vai passar? Por que nosso coração deve estar no mundo se nós temos convicção, certeza que isso tudo vai passar? Desculpe o termo, mas nós sabemos, irmãos, que é uma imbecilidade de um tal cristão dizer que ama a Deus e ama o mundo também. Ele está sendo um imbecil. Por quê? Como que ele vai juntar um tesouro aqui na terra em que vai ser destruído? Como que você vai apostar em uma empresa que ela está sendo falida?
Semana passada nós queríamos comprar uma coisa pela internet, o Felipe olhou para mim e falou, mas essa loja aqui é suspeita. Por quê? Porque no mercado ela já está suspeita de ser falida. E como nós vamos apostar o nosso coração, irmãos, em algo que nós temos 100% de certeza que vai ser destruído? Jesus disse, junta tesouro no céu, onde a traças, ferrugens não consome. Por que vamos ajuntar tesouros na terra? Por que vamos colocar o nosso coração aqui nas coisas do mundo, sabendo que tudo isso um dia vai ser destruído? Infelizmente, há crentes que mesmo sabendo que tudo isso vai ser destruído, o coração dele continua no mundo. Ter o coração no mundo, irmãos, é viver sofrendo antecipadamente o juízo final. Quem diz que é cristão e o coração dele está no mundo, ele já sofre. Ele já está sofrendo antecipadamente o que ele vai sofrer na vida final. O mundo está passando, mas também as suas concupiscências. O mundo está passando, mas tudo que no mundo está passando também. Nada é eterno, nada fica, nada é prazeroso eternamente. Ao mesmo tempo que se sente uma felicidade, uma alegria, automaticamente já passa a estar enfermo e passa a estar doente, já não tem mais aquilo que era tão prazeroso, porque aquilo que é concupiscência passa, não fica e não vai ficar. Se você se confraternizar com os desejos do mundo, pode ter certeza que você vai morrer. Confraternizar com as coisas do mundo é morte espiritual, é desânimo espiritual, é tristeza espiritual, porque está confraternizando com uma coisa que já está condenada por Deus, por algo que Deus já abominou, por algo que Deus já determinou. Isso não tem mais jeito, está determinado, e o nosso coração fica confraternizando com as porcarias do mundo. Isso pode nos trazer a morte. Você vai perder o seu tesouro, a sua vida, ela passará, e tudo vai ser levado consigo, mesmo estando dentro da casa de Deus, mesmo achando que serve a Deus, mesmo achando que ame a Deus, pois tudo isso, se o coração está no mundo, vai passar. João entra agora, irmãos, com o terceiro argumento, porque nós não devemos amar o mundo. O terceiro argumento está no próprio versículo 17, agora da parte B. João diz, primeiro na parte A, o mundo passa e a sua concupiscência, que é o segundo argumento. O terceiro argumento, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está o terceiro argumento, porque nós não devemos amar o mundo. Quem diz que ama o Pai, muitas das vezes não deixou de amar o mundo. Muitos crentes dizem isso, eu amo o Pai, mas ele não deixa de amar o mundo. Então deixar de amar o mundo é muito mais do que isso. João explica que deixar de amar o mundo é fazer a vontade do Pai. Não é simplesmente deixar de amar o mundo, mas é deixar de amar o mundo e fazer a vontade do Pai. Há muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não faz a sua vontade. E João é bem claro, ele é bem explícito na sua palavra. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, junta a vontade de Deus com o amor. Os dois precisam se juntar. Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos, em João capítulo 14, versículo 15. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos tanta coisa, ou seja, nós te amamos. Quantas pessoas dizem, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas qual é o grau do seu amor para com Deus? Qual é o grau do seu amor a Jesus? Aonde vai o limite do seu amor a Jesus? Tem limite ou não tem limite do seu amor a Jesus? Mas para que quando nós entendermos que nós amamos a Deus, amamos a Jesus, nós guardamos os seus mandamentos. Mas não é simplesmente dizer que guardamos os mandamentos porque vimos da casa de Deus, é porque nós guardamos o mandamento literalmente no nosso coração e queremos vivenciá-lo para a glória do seu nome. Quem ama a Deus, Jesus disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. E João falou em 1 João, no capítulo 5 desse próprio livro, no versículo 3. Se você quiser abrir agora no capítulo 5 aí, nesse próprio livro de João, versículo 3, ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
Este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Guardar os mandamentos. Os mandamentos não são pesados. Veja, irmãos, que é impossível você separar amar o Pai e a vontade de Deus. É impossível. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus sem deixar de amá-lo. Ninguém consegue amar o Pai sem deixar de fazer a vontade de Deus. Os dois precisam estar fundidos. Não tem como separar. É impossível de nós separarmos, irmãos, amar o Pai e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus, porque no versículo 15 ele diz para nós devemos amar a Deus, mas no versículo 17 ele diz no versículo 17 que nós devemos fazer a vontade do Pai. Então não tem como nós separarmos esse amor com a vontade de Deus, é impossível. Então, nesses 3 versículos, João aplicou um mandamento, e ele fez uma aplicação, e ele fez 3 argumentos. Ele falou um mandamento: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, no versículo 15 da parte A que nós vemos. Ele disse no seu primeiro argumento: se você ama o mundo, você não ama Deus, no versículo 15 da parte B. O segundo argumento, João disse: se você ama o mundo, você perecerá com o mundo, no versículo 17 da parte A. E o terceiro argumento de João: se você amar a Deus, ele diz, você viverá com Ele para sempre. Então esse é o terceiro argumento. Por que vale a pena então nós não flertarmos com o mundo? Por que nós não devemos amar o mundo? Porque se nós amar o Senhor, se nós guardar o seu mandamento, nós vamos viver com Ele para sempre. Isso ele fala no versículo de número 17, porque a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Porém, esse terceiro argumento muito valioso para nós, que João está nos explicando a palavra de Deus. Vejamos, irmãos, que existe uma cooperação entre a fé que salva e o amor de Deus. Não tem como separar a fé que salva e o amor de Deus. Aprendemos que ninguém, irmão, será salvo se não for pela fé. Nós sabemos que todo homem, para ser salvo, ele precisa ser salvo através da fé. Lucas, escrevendo em Atos 16:31, naquela passagem em que Silas e Paulo estão presos na prisão, quando o carcereiro vem para querer se suicidar, ele fala: não faças tal, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, para que a pessoa possa ser salva, ela precisa de fé, a fé salvadora, ela precisa crer. Portanto, nós devemos confiar em Cristo e ao mesmo tempo amá-lo. Não tem como dizer que tem fé e não ama. Muitas pessoas dizem isso: eu tenho uma fé em Deus tremenda, mas não ama. As atitudes dele, o que ele faz, são atitudes de quem não ama Deus. São atitudes que ele mostra que não tem fé, porque a fé, ela está intrinsecamente relacionada ao amor de Deus, à vontade de Deus e ao amor de Deus. Não tem como separar a fé salvadora com o amor de Deus. O que João discute nesse texto é: se você ama Deus ou ama o mundo, o resultado é: você vive com Deus para sempre, ou você morre com o mundo também para sempre. Esse é o resultado do argumento de João. Se você ama Deus ou ama o mundo, o resultado é: você vive com Deus para sempre, ou você morre com o mundo também para sempre. Não há alternativa. Não tem como nós optar nesse caso. Eu quero o mundo e ao mesmo tempo quero Deus. Eu quero Deus, mas também quero o mundo. Não tem. Se nós estivermos com Deus, viveremos com Ele para sempre. Se nós estivermos com o mundo, estaremos também para sempre com o mundo, eternamente. Perderemos a nossa salvação. Esse ensino de João, ele é profundo e nos mostra que o nosso amor a Deus deve ser um amor verdadeiro, um amor real, esquecendo as coisas do mundo. Ele diz: mas a vida eterna vem através da fé. A vida eterna nossa, a sua, a minha, ela vem através da fé. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus, em 1 João 5,13.
João, ele está explicando que a nossa salvação, ela está relacionada à fé, junto com o nosso amor para com Deus. Mas você acredita mesmo em Jesus? A sua fé em Jesus, ela é verdadeira mesmo? É convicta mesmo de que você está com fé em Jesus? Vamos ver? João diz para não amarmos o mundo, e que amando a Deus e fazendo a sua vontade, é isso que leva à vida eterna. Porque quando nós deixamos o mundo e fazemos a vontade de Deus, nós vamos alcançar a vida eterna. Então o amor de Deus e a fé que salva são inseparáveis. É impossível de uma pessoa dizer que tem fé, mas está amando o mundo. É impossível uma pessoa dizer, eu amo a Deus, mas está flertando com o mundo. Uma pessoa dessa não alcança a salvação, segundo o que João, o apóstolo, está nos explicando aqui nesta noite. É inseparável. O amor de Deus e a fé que salva é inseparável. A fé e o amor de Deus é o mesmo caminho que nos conduz à vida eterna. Não é simplesmente só o amor. Jesus repreendeu os fariseus dizendo, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, Jesus disse, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, Jesus fala para os fariseus, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Ou seja, os fariseus não creem em Jesus, porque não amavam a Deus. Em vez deles darem honra a Deus, eles davam honra aos homens. O seu crédito, o seu valor, era tudo voltado para os homens. Por isso não amavam Jesus, por isso não aceitaram Jesus, por isso não creram que Jesus era o Filho de Deus, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E eles, sendo sacerdote, irmãos, e eles se dizendo que eram protetores da Torá, da lei de Deus. Onde não há o amor de Deus, irmãos, não pode haver uma fé que salva. É impossível. Aonde não houver o amor de Deus, essa fé, ela não é verdadeira. João escreveu no capítulo 3, versículo 18 e 19, quem crer nele, fé, quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no unigênito Filho de Deus, sem fé. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Em João 3, 18 e 19, a luz veio ao mundo, mas o amor às trevas foram maior. Eles negaram a luz e receberam as trevas, por isso não puderam ser salvos, irmãos. É nosso amor por Deus que supera os obstáculos da desobediência. Não há outro caminho. O que vai fazer nós vencer a desobediência, o nosso coração ruim, é o mandamento, é nós obedecer o mandamento, o amor de Deus, para que o nosso fardo se torne leve, para que haja alegria de quando nós estivermos servindo a Deus. Já viu o crente cansado, irmãos, moribundo, pesado? Precisa amar a Deus. O amor a Deus, a compaixão para com Deus, vence a desobediência do nosso coração. É isso que João está falando aqui. Aí o fardo se torna leve, a alegria vem no nosso coração, temos prazer de ir para a casa de Deus, temos prazer de obedecer à voz do Senhor, temos prazer de servi-lo em todos os momentos da nossa vida. Não é um fardo, é uma alegria. João fala de fé e não de amor no versículo agora, capítulo 5, versículo 4, para confirmar, ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A tua fé é que vence o mundo, mas ela precisa estar relacionada ao amor de Deus, os dois precisam estar juntos, para que sejam completos, não somente a fé, mas o amor também. Mas o que vence o mundo é a nossa fé, e a fé que vence o mundo é a nossa fé, que vence também a desobediência, porque o nosso coração é desobediente, é maldoso, mas quando nós temos uma fé verdadeira, nós conseguimos ser obedientes a Deus. O amor a Deus e a fé em Cristo, esse é o único caminho da vitória, é o único caminho da vitória, irmãos. A fé e o amor a Deus é o único caminho da vitória, é o que nós precisamos.
É o que nós precisamos abraçar isso com muito carinho. A fé e o amor a Deus, não há outro jeito. A fé que salva faz parte do amor a Deus, e o amor a Deus faz parte da fé que salva. Não tem como, João está dizendo, não tem como separar os dois. Não há dois caminhos para o céu, um único caminho, estreito. Deus, irmãos, Ele é coerente em tudo que Ele nos ensinou, em tudo que nos orientou o povo de Deus. Por isso que muitas pessoas acham pesado ser crente, porque não conseguem entender o caminho de Deus, não conseguem entender o amor de Deus, não conseguem entender que precisa de ter uma fé verdadeira, para que possa alcançar a salvação. O caminho da fé que ama a Deus e o caminho do amor que confia em Deus. Do amor que confia em Deus. Assim como teu filho confia em você. Assim como nós confiávamos nos nossos pais. Os apóstolos, então, irmãos, eles concordam entre si, que não pode separar a fé e o amor. A igreja ela é fundamentada nas doutrinas dos apóstolos, o que eles aprenderam de Cristo. João também, como Paulo e Tiago, eles entendem que a promessa de vida é somente para aqueles que amam a Deus. A promessa da vida eterna, tanto João quanto Tiago, como Paulo, eles entendem, irmãos, que a promessa da vida eterna é só para aqueles que amam a Deus. Quem não ama a Deus não tem a promessa da vida eterna. Paulo disse em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em 1 Coríntios 2:9, Paulo escreveu, o que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem o coração do homem concebeu, Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que o aguardam. Em 1 Coríntios 16:22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Em 2 Timóteo 4:8, Paulo escreveu, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tiago 1:12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E nós vamos querer ver melhor, com maior profundidade, como devemos amar a Deus. Aonde está o limite do nosso amor a Deus? Até onde nós o amamos? Uma vez eu perguntei para um casal, perguntei para ela e para ele, qual é o limite do seu amor para com seu marido? Eles olharam um para o outro e ficaram pensando, que eles queriam, como que eles iriam, qual é o limite? Existe um limite de amor para com seu marido? Perguntei a ele, existe um limite do seu amor do seu marido, de você para com ela? Os dois ficaram olhando um para o outro e pensando, que amor é este? Existe limite para nós amarmos a Deus? Vemos, irmãos, que os apóstolos também compreendiam desse jeito. Ouvi, meus amados irmãos, Deus escolheu aos pobres deste mundo para serem ricos na fé. Vejam bem, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Escolheu os pobres deste mundo, mas são ricos na fé, e prometeu o reino para eles, daqueles que o amam, daqueles que guardam os seus mandamentos e são obedientes. Nada neste mundo é mais importante, irmãos, do que experimentar o grande amor de Deus no coração. Nada nessa terra é mais importante. Assim João está tentando nos mostrar no versículo 17, que amar o Pai e nos afastar do mundo, irmãos, não é algo opcional. É isso que ele está dando ordem. Amar a Deus e afastar do mundo, amar a Deus e afastar do mundo, amar a Deus e afastar do mundo, é uma ordem que nós temos que receber, se nós quisermos, há condições para ser salvo. Eu não sou salvo simplesmente porque eu venho à igreja, eu não sou salvo porque eu canto na igreja, eu não sou salvo porque eu prego na igreja, eu não sou salvo porque eu dizimo na igreja. Eu sou salvo porque eu obedeço ao meu Senhor e amo ao meu Senhor. Em qualquer circunstância da minha vida, eu não abro mão do meu amor para com o meu Senhor. Assim deve ser
a minha, a sua, a nossa fé diante desse Deus maravilhoso que nós servimos. Nós não devemos abrir mão, não é algo opcional, é uma questão de vida ou morte eterna, irmãos. Não tem jeito. Jesus disse que esse é o primeiro grande mandamento em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, ele fala, com toda a sua força, com toda a sua capacidade. Ame ao Senhor primeiro, o Senhor teu Deus. Este é o primeiro mandamento. Agora, existem duas possibilidades, caso você não sente muito o amor de Deus. Existem duas possibilidades, caso o seu muito amor por Deus não esteja acontecendo, existem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que talvez você não tenha nascido de novo. E se você não nasceu de novo, talvez o seu amor para com Deus não vai ser tão eficiente. Talvez você seja um cristão cultural ou nominal, né? Ou seja, aquele que não professa realmente a fé, ele é nominal, ele tem uma cultura, mas ele não professa verdadeiramente a fé. Talvez o seu padrão de conversa moral lhe dá o direito de achar que é salvo. Isso pode atrapalhar o nosso coração. Você aprendeu com seus pais, com seu colega de trabalho, com o tempo de ser crente. Isso pode trazer umas sérias consequências. Talvez você não é nascido de novo. Você nunca teve um encontro profundo e maravilhoso com o Espírito de Cristo, lhe outorgando o poder de vida. Nunca conheceu o poder de Jesus, o transformador, em que você não abre mão de espécie alguma. Isso é para aqueles que são nascidos de novo. A conversão pode ser que não tenha acontecido com você. Talvez você ama a Deus exteriormente, faltando-lhe a experiência do amor interno, da verdadeira comunhão com Deus, de sentir que realmente Ele está te acompanhando e que você está acompanhando, tem uma experiência de ser nascido de novo. Paulo falou de cristão que nos últimos dias, irmãos, em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, que às vezes a pessoa pensa que isso aqui é para o mundo. Ele disse, nos últimos dias seriam amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres em vez de Deus, mantendo a forma de religião, mas negando a eficácia, negando o poder. São para crentes dos dias que Paulo profetizou, irmãos. Ama mais os prazeres do mundo, ama mais o dinheiro, faz chocarrice com as coisas de Deus, toma posse nos púlpitos, nas igrejas, mas não nasceram de novo. Não nasceram, então o amor de Deus não é real. Muitos nada sabem sobre o novo nascimento e o genuíno amor de Deus, não conhecem essas coisas. Estando nessa condição, o que você deve fazer é direcionar o mais rápido possível o coração para Cristo. O coração precisa estar voltado o mais rápido possível para Cristo. Se está nessa condição, buscá-lo com toda sinceridade na palavra, na oração. Clame a Cristo para que Ele abra os seus olhos para conhecer o Pai. Implore a Deus para Ele tirar o seu coração de pedra e lhe dar um coração de carne. Abandone todos os seus pecados, clame contra os seus pecados, para que a luz de Cristo resplandeça novamente em seu coração. Você deve se apaixonar por Cristo, mas isso só é possível se o seu amor for inundado pelo Espírito de Deus, no seu coração aflito. Então chore nos pés dele, derrame lágrimas aos pés de Cristo, e faça como Maria, enxugue com os cabelos, enxugue com os cabelos. Em Jeremias 29:13, Deus disse, vocês me procurarão e me encontrarão, quando me buscarem de todo o coração. É o coração. As pessoas precisam buscar a Deus de coração, em verdade, em espírito. Então, se não nasceu de novo, irmãos, seja o cristão que for, esse amor de Deus sempre vai ser um amor fraco, um amor sem força. E a segunda possibilidade da pessoa não sentir o amor de Deus é, talvez ficou frio, se esfriou, ficou fraco, deixou o esfriamento entrar no coração. Talvez até mesmo tenha nascido de novo, mas o amor por Deus, com o passar do tempo, se esfriou, veio enfraquecer. Nasceu, mas foi esfriando, foi deixando, né? Provou a Deus, lembra dos momentos fervorosos em que orava, em que buscava a Deus, mas agora ficou frio,
não consegue mais reanimar. Por que isso? O pavio agora está fumegante, a cana está quebrada, não reanima mais, porque o amor de Deus não está fluindo como deveria fluir. Veio desânimo. O Espírito é o mesmo, o Espírito não mudou. O mesmo Espírito que fez um trabalho lá atrás é o mesmo Espírito que ainda quer trabalhar na nossa vida, para que nós não venhamos esfriar, porque estamos olhando as coisas do mundo. Jesus deu um conselho para a igreja de Éfeso, irmãos: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aquele amor fervoroso foi deixado. Aí ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então é questão de arrependimento de coração, de buscar a Deus de todo o coração, para voltar novamente àquela vontade de servir a Deus, para sair aquele desânimo, aquela tristeza do coração. Nasceu de novo, mas precisa ser novamente tocado pelo Espírito Santo, reavivado, ter prazer de estar de joelhos na presença de Deus, ter prazer de estar lendo a sua palavra, tendo prazer mesmo nas adversidades, estar louvando a Deus, irmãos. É a forma que nós devemos servir ao Senhor. Jesus fala do amor e fé. Ele disse: o amor de Deus e o amor do mundo não podem andar juntos, não tem como. O amor de Deus e o amor do mundo não podem andar juntos. É amor e fé. De acordo com o texto que nós estamos lendo, no versículo 15, em João capítulo 2, versículo 15, se o amor por Deus em seu coração estiver fraco, é porque o amor do mundo está inundando o coração. Não tem como. Assim o mundo sufoca o amor de Deus em você. No versículo 15, João está dizendo isso para nós. Todo coração, irmãos, ama alguma coisa. A essência da nossa natureza é o desejo, o meu, o seu. A nossa natureza só fica desejando, querendo alguma coisa. Todos queremos, o nosso coração é reduto de saudades. Nós ficamos recobrando coisas que já passaram, e nós desejamos muitas coisas nesta vida. Uma saudade, um anseio, um desejo, qualquer coisa que já se passou e que nós almejamos, que nós queremos, o nosso coração está voltado para isso, uma necessidade. Mas não adianta querer satisfazer isso, irmãos, bebendo das coisas do mundo. É impossível. Desse jeito não conseguirá beber água que jorra do céu. Nós devemos bombear a água de Deus e não a água do mundo. Devemos querer esta água que vem do trono de Deus para o nosso coração, e esquecer as coisas do mundo, deixar as coisas do mundo. Não devemos amar o mundo, mas desejar a água divina, a água saudável para a nossa vida espiritual. Em João, ainda no versículo 2,16 desse texto, ele caracteriza o mundo por 3 coisas. Que mundo é esse? Mas ele vai caracterizar esse mundo por 3 coisas. No versículo 16, ele vai falar que é a concupiscência da carne, ele vai dizer que é concupiscências dos olhos, e depois ele fala que é a soberba da vida. Então ele classifica o mundo, porque que mundo é esse que nós não devemos amar? As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, e o orgulho da vida, ou a soberba da vida. A palavra vida aqui, irmãos, quando vem sobre a soberba da vida, ela não está se referindo ao fato de estarmos vivos ou não. Aqui é como as coisas do mundo que vai nos tornar mais possível de servir ao mundo. Porque a pessoa, quando está com a soberba da vida, essa palavra vida aqui, ela vai ser traduzida para bens, ou seja, é como se isso tudo fosse mais possível, né? Para que pudesse ter mais facilidade para servir ao mundo. Então a soberba da vida nos traz isso. Em 1 João 3,17, aqui nesse próprio livro, João disse o seguinte: quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Veja que João traduz então aqui vida para bens, bens materiais,
sustento material, ou seja, vemos o nosso irmão dependendo de necessidade. Que amor é esse que nós não ajudamos o nosso irmão? João está falando de amor, mas ele troca esse amor para bens, vida para bens. Jesus, ele também usa a mesma palavra sobre a viúva pobre em Mateus 12, 24, ele diz, ela colocou tudo o que tinha, a sua vida, os seus bens. Então a soberba da vida aqui é o bens, é o desejo, significa orgulho daquilo que possui. A pessoa tem orgulho daquilo que possui, dos bens, orgulho da vida, das coisas que você tem. Você pode estar orgulhoso, pode ter uma soberba no seu coração, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Isso é uma soberba da vida. Assim vemos, irmãos, como as três descrições, elas se relacionam. O mundo está classificado nessas três, Jesus classificou os três, nessas três classificações: concupiscências da carne e concupiscências dos olhos, é desejo por aquilo que nós não temos. Concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, desejando aquilo que ainda nós não temos, estamos cobiçando. Soberba da vida, ou orgulho da vida, é o orgulho daquilo que nós já temos. O cara é tão soberbo porque tem, tão soberbo porque possui. E será que existe crentes soberbo? João diz que existe, que o nosso coração pode se tornar soberbo. Assim o mundo, ele é movido por essas duas coisas, irmãos. O mundo, ou seja, nós, os seres humanos, são movidos por duas coisas: paixão pelo prazer e o orgulho por possuir. Sério, né? Paixão pelo prazer e orgulho pelo possuir. Esse é o mundo que João está falando aqui para nós fugirmos dele. Tentar satisfazer o desejo bebendo da fonte do mundo e da fonte de Deus é impossível. Paixão pelo prazer aqui, João está dizendo que é do mundo físico, estético, é do prazer. As concupiscências dos olhos aqui são prazeres estéticos, intelectuais. Lembra de Eva, quando estava no jardim, que ela olha para o fruto, desejou o fruto, porque dava entendimento. Então aqui, irmãos, as concupiscências dos olhos é um problema de prazer estético e também intelectual. A pessoa achar que muitas das vezes ela é intelectual, porque lê muito, porque sabe muito, conversa muito, entende de tudo, viaja não sei para onde, conhece o mundo. É isso que João está falando aqui, essa soberba. Isso não é do Pai, isso é do mundo, isso não pode estar infiltrado no coração do crente, no coração dos salvos. E as concupiscências da carne são os prazeres corporais, os desejos do corpo, os desejos corporais. Então, irmãos, existe luxúria para todo tipo de vida social. Isso tudo é reduzido como se fossem ídolos do nosso coração. São ídolos. Por isso João fala em João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos que vão entrar no nosso coração. Então existe isso aqui, irmãos, é a luxúria para aqueles que são pobres, e a vida social dele é mais baixa. Mas existe também a luxúria para aqueles que são ricos e poderosos, e o coração também está envolvido nisso aí. Isso vai trazer o que? Ídolos para o nosso coração. Então nós estamos sujeitos a qualquer coisa desse mundo, irmão, que não seja Deus roubar do nosso coração o seu amor. Estamos correndo risco de qualquer coisa fora de Deus tirar o nosso amor por Deus, por causa da soberba, das concupiscências dos olhos, da carne e da soberba da vida. Isso pode alcançar o nosso coração e nós desanimarmos, ficarmos frios dentro da casa do Senhor e achando que estamos amando a Deus porque fazemos alguma coisinha. Se você não tem o que deseja, isso pode enchê-lo de paixão para obtê-lo. Você não tem, mas você deseja ardentemente, faz de tudo porque você quer, não importa o que você vai fazer para querer. Isso é perigoso. Caso você consiga, você pode se sentir orgulhoso porque conseguiu.
lutou, conseguiu, ficou soberbo, ficou vaidoso, porque conseguiu. É o perigo do nosso coração. Por isso, irmãos, Paulo adverte em 1 Coríntios 4,7, porque quem te faz diferente, Paulo disse, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te gloria, como se não houveres recebido? Ou seja, nós já temos o que Deus já nos deu em tudo. Ele fala em 1 Coríntios 1,31, porque como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deve se gloriar no Senhor, por todas as coisas. Então não deve haver vanglória das posses, né? São todos ídolos. As posses que temos nessa vida é ídolos, se nós deixarmos invadir nosso coração e nos afastar do amor de Deus. Mas alguém perguntará, não deveria então eu desejar um carro? Eu não deveria desejar uma casa? Será que isso é pecado? Eu não deveria desejar qualquer outra coisa nesta vida que vai me fazer feliz, que vai me fazer alegre? Eu não deveria desejar talvez ter um corpo saudável? O que eu não deveria então, não seria justo, se isso for justo, não seria bom e necessário eu desejar? Não, a resposta é não. Porque, irmãos, esses desejos só têm valor se Deus for glorificado. Tudo que nós desejamos, tudo que nós almejamos, se Deus não for glorificado, não tem valor nenhum. Se torna um ídolo do nosso coração, porque nós queremos alcançar para o nosso próprio bem. Eu desejo aquilo para eu me gloriar, mas eu não estou dando glória a Deus. Por tudo que nós vamos fazer, Deus precisa ser glorificado em primeiro lugar. Você deseja um carro por quê? Você deseja Deus? Você deseja ter um corpo melhor por quê? Porque você deseja Deus? O melhor emprego que você deseja porque você deseja Deus? Toda uma casa, um carro que você quer, porque é o teu amor que é grande para com Deus. Então nós precisamos fazer a avaliação se nós amamos ou não amamos este Deus, ou a que ponto até que nós amamos, ou quando nós conseguimos aquilo que nós não tínhamos, agora ficamos soberbos, porque não recebemos para a glória de Deus. Paulo falou isso. O que é que você tem, que você está reclamando, que você não tenha recebido? Ouça o que Paulo disse em Colossenses 3,17, e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo deve ser Deus glorificado, deve ser agraciado a Deus o nosso Pai. Em 1 Coríntios 10,31, Paulo escreveu, portanto, quer comais, olha o que Paulo está entrando aqui agora, irmãos, comida. Paulo está falando de comida, quer comais, quer bebais, eu vou comer meu feijão, meu arroz, minha comida, minha carne, minha picanha, eu não quero nem saber, Deus, eu vou comer à vontade. Não é nada disso, você não pode fazer assim, como você está pensando, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você vai comer, come para a glória de Deus. Se você vai construir, construa para a glória de Deus. Se você vai servir o Senhor aqui, faça para a glória de Deus, porque nós podemos estar amando o mundo, irmãos, desejando coisas que vai envaidecer o nosso coração e não vai glorificar a Deus. Portanto, precisamos vigiar com o nosso coração. Às vezes estamos amando o mundo e não sabemos, estamos flertando com o mundo e nós não sabemos. Agostinho, ele disse uma frase muito interessante, ele falou, ama-te muito pouco aquele que ama junto contigo qualquer coisa que não ama por tua causa. Vou repetir, ama-te muito pouco aquele que ama junto contigo qualquer coisa que não ama por tua causa. Dizemos que amamos a Deus, mas além do nosso amor por Deus, tem alguma coisinha ali também, que tem um cantinho ali também, que isso Deus não se agrada. Mas nós dizemos que o amamos, e às vezes o que nós desejamos e que parece ser justo, aquilo ali não é para a glória de Deus, mas é para mim envaidecer, para eu mostrar com a minha soberba da vida, com o meu orgulho, quem sou eu, o que eu consegui, o que eu fiz, o que eu pude fazer. Isso tudo está na concupiscências da carne, soberba da vida, concupiscências dos olhos. Devemos fugir. Às vezes vamos condenar os pecadores lá fora,
O mundo que ainda não conhece Jesus, mas nós estamos cheios de pecado dentro da casa de Deus, coração ferido, amargurado, cheio de coisa, não obedece às coisas de Deus, não ouve a voz do Senhor, não serve a Deus com dignidade, com amor, com verdade, vem por obrigação. Como eu disse, aquele crente que é cultural, nominal. Nós precisamos entender quem é o amor de Deus para conosco, o que Ele fez por nós, irmãos. Assim nós não devemos amar o mundo e nem as coisas do mundo. João fala aqui nesta noite, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É quem? É um pronome indefinido. Ele não separa os coitadinhos, os privilegiados dele, não. É quem? É qualquer um. Quem não ama Deus, o amor do Pai não está nele. Qualquer um, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Mas em quem está o amor do Pai, o coração está livre. Assim tudo que faz para a glória de Deus, porque está livre o coração. Não importa o local que esteja, o seu coração está, o tempo do seu coração é um tempo para adorar a Deus o tempo todo. No trabalho, na rua, com os amigos, sem os amigos, ele honra a Deus. O coração dele é um templo de adoração, de louvor ao grande Deus, porque ele é livre, ele ama a Deus, ele ama o seu Senhor, ele o respeita onde quer que esteja, sozinho, acompanhado, na igreja, fora da igreja. Ele ama a Deus, não importa o local. Tudo que fizer, o intuito será um sacrifício de amor a Deus. Não ameis o mundo. Cada refeição, irmãos, cada banquete que nós dermos, deve ser com amor a Deus. Em cada espaço será dedicado um amor a Deus, aquele que tudo fez por nós na cruz, aquele que nos ama segundo a sua graça e a sua misericórdia. A Ele seja dada a honra, a glória, o poder e o todo louvor. Por isso Ele disse, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Vamos procurar fazer a vontade de Deus, irmãos, e procurar amá-lo, com a fé que Ele colocou no nosso coração, com o amor que Ele implantou em nosso coração. Nós temos esse poder, essa autoridade do céu, que o mundo ainda não tem, que não recebeu, mas nós a recebemos, porque a Bíblia fala que somos um povo peculiar do seu rebanho. Vamos amar a Deus. Fecha os teus olhos e vamos buscar a face do nosso Deus. Senhor, nós queremos Te dar graças e pedir que o nosso coração seja cheio de misericórdia, cheio da sua compaixão sobre nós, pela virtude do seu Espírito, pelo teu grande amor que foi derramado na cruz para com as nossas vidas. Ajuda, Senhor, porque somos fracos, porque nós somos frágeis, somos débeis. Não retire de nós o teu Espírito, não nos lance fora da sua presença. Nos ajude a melhor te servir, a honrar o teu nome, a honrar a sua palavra, amar a tua obra, amar a igreja, amar os perdidos, amar os irmãos. Nos ajude, Senhor. Tira os nossos olhos da soberba da vida, das concupiscências dos olhos, das concupiscências da carne. Tira-nos, ó Deus, nos limpa e nos purifica sempre com o sangue do teu Filho Jesus. Nós assim agradecemos e te pedimos por tudo para sempre, em nome de Jesus. Amém.